Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita. Nesta quinta-feira nós estamos ao vivo aqui da TV Vila Velha para levar até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Um programa que permanece no ar há mais de 12 anos, graças à sua audiência, que faz com que nós tenhamos motivação para sempre trazer um assunto relevante, para termos esses momentos de reflexão a respeito da nossa vida, a respeito da existência na Terra. Nós trazemos aqui os ensinamentos dos Espíritos, o porquê da vida, por que nós estamos passando por essa experiência material, o que acontece após a morte do corpo físico. Uma nova vida surge diante de nós. Como que é o corpo do Espírito? O que nós fazemos do outro lado da vida? E a respeito da reencarnação? Muitas pessoas não acreditam que possa haver esse processo da reencarnação. Mas a ciência hoje já se pergunta se há a existência através de uma encarnação no corpo físico, por que não outras reencarnações no corpo físico? Também a pluralidade dos mundos habitados, quando nós pensamos nesse universo infinito e imaginamos tantos planetas que fazem parte do seu contexto, por que só a Terra seria habitada? Também a doutrina espírita Eulécia fala a respeito da comunicabilidade com os espíritos. Não é porque a pessoa desencarnou e abandonou a veste física que do outro lado da vida ela não tenha saudade, sentimento, desejo de reencontro, desejo de saber notícias daqueles que aqui ficaram, da mesma maneira que nós aqui, quando damos adeus àqueles que partiram e sentimos a saudade, sentimos a necessidade de saber de sua condição. A doutrina espírita, que tem como base fundamental a crença em Deus e a moral do Cristo, que faz dela uma religião igual às outras no campo religioso, mas que se diferencia na questão dos símbolos, na questão dos templos. Nós vamos falar hoje a esse respeito do que significa a palavra religião, mas eu gostaria de, nesse primeiro bloco, deixar para a Eulécia a seguinte indagação. A crença na reencarnação, que é uma das bases fundamentais da doutrina espírita, melhora o nosso entendimento a respeito das questões da vida? Por exemplo, por que uns nascem em berço de ouro e outros nascem na miséria? Por que uns vivem até 100 anos, como a mãe de um amigo nosso que desencarnou semana passada com 100 anos de idade, e outros desencarnam no berço, logo após o nascimento? Porque há alguns, aparentemente, as oportunidades aparecem e as pessoas parecem que têm sorte na vida. E outros, por mais que se esforcem, nunca têm nada, nunca conseguem nada, não têm sucesso e vivem de dificuldades atrás de dificuldades. Será que a reencarnação, Eulécia, explica tudo isso? Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E, na verdade, somente a reencarnação pode explicar a justiça de Deus. Então, se nós somos seres eternos, o nosso corpo é perecível, sabemos que todos nós iremos desencarnar, morrer, deixar o corpo um dia, é lógico que esse espírito ele tem que ir em algum lugar, visto que todas as religiões cristãs acreditam na imortalidade da alma, de uma maneira ou de outra. Então, quando vemos todas as indagações que a Silvia fez, é o que a doutrina espírita nos responde claramente, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque as respostas que nos deram a todas as questões e muito mais, foram dadas pelos espíritos. Então, não foi uma criatura humana como todos nós, que todos somos falíveis, nós somos pessoas
imperfeitas ainda. Então, apesar de procurarmos sermos perfeitos, nós ainda temos muitas falhas de conduta. Mas os espíritos que vieram trazer as mensagens através de diversos médiums e que Kardec codificou, e até hoje, com inúmeros médiuns que passaram e ainda estão aqui, que eu sempre digo, abençoados são Joana de Ângeles e tantos espíritos mais que até hoje sempre nos trazem mensagens, não desistiram de nós, porque apesar de há mais de 2000 anos Jesus nos deixou as normas de bem viver, nós ainda estamos refratários, nós ainda temos em todas as nossas funções na vida, nós ainda praticamos situações equivocadas, esquecendo Jesus, o nosso amigo divino mestre, o espírito que mais perfeito que veio aqui na Terra. Então, através de hoje, do programa de hoje e de outros que já passaram e que virão, todos nós teremos a explicação. E temos as livrarias, as bibliotecas dos centros de espíritos, que têm inúmeros... a bibliografia imensa espírita, em que a pessoa pode se aprofundar nesses assuntos, porque quanto mais aprofundarmos no valor reencarnação, mas nós entendemos por que nós estamos aqui. Nós vamos saber que se hoje como não temos sorte nos nossos empreendimentos, não é questão de sorte, é questão que no passado nós com certeza dilapidamos fortuna, nós dilapidamos, fomos proprietários indevidos de certos imóveis, de certas empresas. E hoje nós estamos nessa dificuldade para entender, para realmente limpar a nossa ficha, entre aspas. Esse limpar a nossa ficha é como se dívidas nós tivéssemos, e temos, e a temos, e nós apagaremos como uma dívida financeira, nós pagamos como o valor monetário, a dívida espiritual nós pagamos através dos nossos atos. Então, se criaturas nascem e têm poucos meses de vida, esses dias, é porque aquele espírito necessitava de apenas aquele tempo para completar uma reencarnação e que de alguma maneira ele apresentou-se na espiritualidade como um espírito suicida. E outras vezes, às vezes nasce uma criança como um encéfalo, que por vezes a gente fica muito triste. Há uns dias atrás, quando soube de uma criatura que estava grávida e que o médico, como não tinha cérebro, o médico recomendou que tirasse aquele feto e ela assim o fez. Mas temos que entender que esse feto queria nascer sem cérebro, como já aconteceu muitas vezes, que a mãe deixou esse ser nascer, ela necessitava desse tempo ali, ela necessitava de sentir o corpo físico, ela necessitava de sentir amor por essa criatura. Assim como tem que hoje, com a nova tecnologia, a mãe já sabe se ele vai ter uma deficiência no cérebro ou aonde for, é abençoada essa mãe, que mesmo sabendo que esse filho que ele vai nascer vai ter alguma dificuldade de alguma maneira, alguma falha no seu cérebro, ela diz assim, mas eu vou receber da mesma maneira, com muito amor e com muito carinho, já o estamos envolvendo. Então essa mãe que assim age, assim como a sua família, o seu marido, eles estão abrindo as portas para uma criatura que está endividada, com certeza, com eles também, e ela está assim mostrando como essa pessoa realmente é misericordiosa e como ela tem amor a Deus e amor a Jesus, porque ela está pondo em prática a afirmativa que só Deus tem direito à vida e à morte. Então, nós não temos de maneira nenhuma, de jeito nenhum, nem nesses casos, nem casos de doenças que não têm cura. Como não tem cura? A medicina está sempre avançando. Uma doença que hoje não tem cura, que é rara, daqui a pouquinho alguém descobre um medicamento, uma vacina. Então, nós temos que ter esperança, que é essa mensagem da doutrina espírita, né, Silvia? É ter esperança. Nunca se teve conhecimento, nem dentro da doutrina codificada por Kardec, nem de algum espírito que falasse, o mundo vai acabar, tomem cuidado. Não se ouve disso, não se sabe. Nunca eles vieram e falaram isso, né? Que o mundo vai acabar. Sempre para termos esperança. Exatamente. Os espíritos
que nos assessoram nessa jornada terrena, que são muitos, nós não conseguiríamos permanecer vivos e encarnados no planeta Terra se não fosse a assessoria espiritual desses entes que habitam do outro lado da vida e que sustentam a nossa vida material através do amparo de conselhos, de encontros durante a noite, durante o sono, quando nós nos desprendemos da matéria e alçamos a vida espiritual. Esses espíritos nos aconselham, muitas vezes nos puxam a orelha e nos orientam os caminhos a trilhar para que nós tenhamos mais firmeza. E realmente o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo as mensagens do Novo Testamento para nós, é um livro de esperança. Em qualquer página que abramos, nós encontraremos ali um estímulo, uma palavra de otimismo, porque Deus nos criou para a felicidade. Para isso, nós temos que uma caminhada longa pela frente. Temos que encarnar muitas vezes nesses mundos materiais para passarmos por experiências que nos levarão ao crescimento. Os espíritos nos dizem que nós somos seres imateriais vivendo rapidamente uma experiência material. E não é pelo fato de nós estarmos vivendo uma experiência material que nós devemos dar valor apenas àquilo que os olhos veem, que são as coisas da terra, as coisas materiais. Não podemos nos esquecer da nossa transcendência, de que somos espíritos que retornaremos ao mundo original de onde viemos a qualquer hora. E devemos levar uma bagagem rica de valores que vamos conquistando a partir do momento que vamos vivendo as experiências. A religião faz parte da nossa trajetória. Ela faz parte da trajetória do homem desde que ele pisou pela primeira vez aqui no planeta, acreditando na força do fogo, na força da água, e depois, a partir do momento em que foi evoluindo intelectualmente e moralmente, acreditando na existência de uma força criadora que damos o nome de Deus e que está acima de nós. Então, nós temos que nos colocar no nosso devido lugar de filhos de Deus, que temos o seu amparo, que temos o seu amor, mas que temos as nossas dificuldades a vencer e que venceremos a cada encarnação, a cada suspiro, a cada dia de vida, porque são muitas, né, Eulécia, os nossos desafios. A vida é um desafio. A vida em si, né? O nascimento num corpo físico de matéria grosseira já é um grande desafio para o espírito, que está acostumado com a liberdade do outro lado da existência, nesse mundo transcendente. E aqui, vivendo sob as amarras dos sentidos, o espírito tem que se dobrar ao jugo da matéria, que o fará evoluir mais rapidamente ou menos rapidamente, de acordo com o seu entendimento e de acordo com o seu esforço em melhorar, né, Eulécia? Bom, hoje nós vamos falar a respeito do espiritismo e das religiões. Vamos falar a respeito das bases fundamentais da doutrina espírita. Vamos contar para você que a doutrina espírita é sim uma religião cristã, que nós espíritas acreditamos em Deus. Qual o significado da palavra religião? Por que o espiritismo não tem templo e as outras religiões têm templos? Por que nós não seguimos rituais sacerdotais, ritos sacerdotais? Vamos explicar isso também. Vamos explicar a visão espírita das outras religiões e como que as outras religiões nos veem. Se o espiritismo será a religião do futuro. Enfim, aguarde, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, estamos novamente aqui do Presença Espírita pela TV Vila Velha, canal 16, Ponta Grossa, Paraná. E agora nós vamos apresentar o livro que será sorteado hoje. Quem quiser participar, é só entrar na nossa página e dizer quero participar.
concorra a esse livro belíssimo. Ele não é um livro psicografado, ele é um livro escrito por Décio Carvalho. Délcio Carvalho. Délcio Carvalho é um espírita que nasceu em Porto Alegre e desde farmacêutico, bioquímico, e ele desde jovem já participava do movimento espírita. E desde o primeiro dia em que Divaldo esteve em sua cidade, ele acompanhou as palestras de Divaldo primeiro pelo Brasil e após, desde a década de 80, mais ou menos meados de 80, ele começou com Nilson Pereira a acompanhar Divaldo pelas suas andanças, pelas suas conferências pelo Brasil e pela Europa, ajudando na equipe da venda de livros e ajudando a divulgação espírita. Então, Délcio, como já viajou muitos anos com Divaldo, ele fez um trabalho extraordinário. Ele compilou nesse livro as histórias que o Divaldo conta nas suas conferências, nas suas palestras. Então, nós temos aqui, o livro chama-se O Colar de Diamantes. O Colar de Diamantes, que dá o título ao livro, ele é uma das histórias que aqui conta, né? Então, ele fala tem diversas histórias aqui nesse livro. É muito interessante para a gente ler, porque sempre, quando se ouve uma história que ele conta numa palestra, você às vezes esquece dos detalhes. E se você quiser ganhar Colar de Diamantes, escrito por Délcio Carvalho, sobre essas histórias que Divaldo conta nas suas palestras, entre na nossa página do Facebook e diga: quero ganhar o livro. Interessante, e as participações já começaram aqui, Eulécia, na nossa página no Facebook. Então, para você ganhar o livro, tem que comentar alguma coisa, né, Eulécia? Tem que participar. Bom, nós falávamos, então, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para a Eulécia. E para você também, né? Para mim também, então, vou começar aqui com uma, Eulécia, que é interessante. Porque a gente falava no primeiro bloco das bases fundamentais da doutrina espírita, e uma delas é a comunicabilidade com os espíritos, que é a área da mediunidade, a área científica do espiritismo. E nós temos uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, que diz assim, Eulécia: o que dizer então da proibição de Moisés de invocar os mortos? Ora, né? O que dizer? Porque se está na Bíblia, né? Como é que vai contrariar a Bíblia, né? Isso, como é que nós vamos contrariar a Bíblia? Eu vou responder um pouquinho, a Eulécia complementa. Bom, essa é uma excelente pergunta que muita gente fica se perguntando, mas como você se comunica com os espíritos e a Bíblia diz, Moisés falou que era proibido. Ora, nós temos que entender, por isso que é bom o estudo, porque você estudando, você sabe como que era o povo da época. Ora, o povo de Moisés era muito mais, digamos, sem recursos do que o povo que Jesus encontrou. Então, acontece que nessa época sempre houve comunicabilidade com os espíritos na humanidade, sempre houve. Davam outros nomes aos médiuns, mas sempre existiu. Acontece que nessa época de Moisés, as pessoas usavam os médiuns da época e faziam perguntas sobre negócios, sobre os amores, sobre coisas corriqueiras do dia a dia. Aquilo se tornou tão banal que ele resolveu proibir a comunicabilidade com os espíritos. Então, foi essa a razão. Por isso que nós sempre, a doutrina espírita explica o porquê e a razão dos nossos atos. E esse foi ele proibiu, Moisés proibiu a comunicabilidade porque o povo estava usando para o dia a dia. E se você quer tudo que você for fazer, você vai perguntar para os espíritos que valor têm os seus atos. Então, a gente sabe que nós temos o apoio deles, mas somente que temos o apoio dele, a força, mas as atitudes têm que ser nossas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, daí ficavam só em função de perguntar para os espíritos e não faziam nada, né? Daí a pessoa não cresce, né, Silvia? Exatamente. Porque daí é no erro que você cresce. Porque quando você erra, você usa a sua inteligência, o seu saber, para poder corrigir aquele erro, seja em que setor for da nossa vida.
para seguir em frente, né? É nos negócios, é nos amores, é na parte moral, em todos os setores. Você erra, mas você tendo consciência daquele erro, você procura corrigir. E você vai consultar os espíritos, ou você fica só em função deles. Exatamente. Assim, o povo hebreu, né, Eulécia, ele era um povo religioso. Ele acreditava na vida após a morte e nos espíritos. E fazer disso uma brincadeira, Moisés chegou uma hora que teve que, como educador, ele teve que pôr um ponto final naquilo. A questão transcendente da alma é uma questão muito séria. Nós não brincamos com as coisas de Deus. E eles estavam brincando com as coisas de Deus. Então foi proibido, foi colocado ordem, não só nessa questão, como em outras, porque Moisés educava o povo hebreu nas várias áreas da vida, não era só na área religiosa, se bem que na área religiosa ele foi o grande educador. Então, como é que nós vamos brincar com as coisas de Deus? Como é que a gente vai começar? Como é que não pode banalizar, banalizar, né? Não pode banalizar, não podemos fazer isso. Como é que nós vamos sentar numa mesa, colocar copos e começar a fazer uma brincadeira dos copos, como a gente sabe que existe? Os espíritos brincalhões, eles estão aí para nos manipular e para fazer de nós fantoches deles. Então, encaremos uma brincadeira dessa para ver o que vai dar, né? Nós não podemos brincar com as coisas sérias. Então, em oração, naturalmente, quando nós oramos e elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ou nos santos que nós acreditamos, quem é da Igreja Católica, nós estamos fazendo uma ligação mental com esses seres. Então, não deixa de ser uma invocação do nosso anjo da guarda. Quantas vezes nós não chamamos por Deus no momento de perigo da nossa vida, ou chamamos por Jesus no momento de uma doença, de uma crise, de uma coisa séria, né? Então, isso já basta. Nós não precisamos ficar brincando com coisas sérias. Então, Moisés foi correto. E também tem uma questão, né, Eulécia? Nós não ficamos invocando os espíritos. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos se manifestam de acordo com a necessidade e sob a supervisão de um espírito que coordena tudo. Não é brincadeira, é coisa séria. E uma reunião mediúnica acontece com o propósito maior de aprendizado dos médiuns e também com o propósito de auxiliar os espíritos sofredores que muitas vezes nem sabem que morreram. Então, eles são trazidos por mentores espirituais para serem atendidos como se fosse um pronto-socorro médico, em que é dado o primeiro atendimento, que a gente chama hoje de pronto atendimento, e depois o paciente vai ser internado e vai dar a sequência ao tratamento. É assim que acontece na reunião mediúnica. Né? E lembrando também, né, Silvia, que nessas reuniões mediúnicas, a programação é feita pela espiritualidade, né? Não somos nós que vamos lá invocar. Isso é bom lembrar, porque às vezes as pessoas querem mensagem dos entes queridos, sentem muitas saudades, né? E já foi falado muitas vezes em nossos programas sobre isso, sente saudade, então vamos saber, a mensagem espiritual vem espontaneamente, né? Não vem assim, você vai lá e chama e tem que acontecer. E se levar na brincadeira, vai acontecer o que você falou, né? Vem espírito brincalhão. Tem uma questão aqui, se o espiritismo será a religião do futuro. E eu vou responder como o Emmanuel respondeu para Chico Xavier, quando Chico Xavier fez uma pergunta semelhante a essa para ele. Emmanuel respondeu: o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque tudo aquilo que o espiritismo acredita, que nós falamos no começo, que são as bases fundamentais do espiritismo, na crença na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade, tudo isso é lei de Deus. E se nós não acreditamos hoje, amanhã nós vamos acreditar, porque é lei de Deus. E o próprio Emmanuel disse para Chico Xavier que o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo com os seus assessores, se manifesta em todos os lugares, não é só no Espiritismo. Jesus, ele é o coordenador do planeta Terra. Então, ele vela, ele zela e ele cuida dos 7 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra.
inclusive dos espíritos que rodeiam o planeta Terra. Então, Jesus não cuida dos espíritas, dos católicos, dos brancos, ou dos negros, dos baixos, ou dos altos, dos pobres, ou dos ricos, dos criminosos ou dos bons homens. Ele cuida de todos. Todos são filhos de Deus e são tutelados de Jesus. Então, Jesus ele se manifesta com todos os seus ensinamentos das leis de Deus em todos os setores da vida. Então, todos nós, no futuro, acreditaremos em tudo que é da lei de Deus. Às vezes nós não temos maturidade ainda para compreender, mas não tem problema. Os espíritos nos dizem, né, Eulécia, que o importante é sermos bons. Acreditar na reencarnação ou na mediunidade, isso não pesa tanto, não pesa tanto, exatamente, não pesa tanto. O que adianta a gente acreditar na reencarnação e praticarmos aí o mal, não nos esforçarmos para sermos boas pessoas? O que importa é sermos bons. Acreditar nesses princípios é lá para o futuro, para amanhã ou para outra hora. E aí, como nós estamos acabando com esse bloco, eu já deixo para a Eulécia explicar para vocês no próximo bloco por que no Espiritismo não existe ritual, não existe sacerdote, sacramento, velas, flores, imagens de santo. Por que não? Porque quando a gente entra na casa espírita, parece que a gente entra na sala de aula de uma escola. É cheio de cadeiras, tem uma lousa, às vezes um quadro, um projetor, e só tem isso. Ela vai explicar depois desse bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando sobre o tema o Espiritismo e as religiões. Eu perguntei para a Eulécia a questão dos templos, a questão das flores, das velas, dos santos, dos padres, dos sacerdotes, dos rituais. No Espiritismo não tem nada disso. Quando a gente entra na casa espírita, nós encontramos um ambiente muito parecido com uma escola. Inclusive, às vezes tem casa espírita em casas mais antigas que tem até aquele quadro negro com giz. E hoje nós temos as mais modernas com data show, né, Eulécia? Então, por que a gente não tem nada desses rituais? Pois é, a primeira coisa que nós vamos raciocinar, Silvia, é o seguinte: aonde que está escrito, quando que Jesus disse, quando que algum espírito, dentro da codificação ou após, a todas as mensagens que nós recebemos, aonde que está escrito que para se falar de Deus, para se falar dos conhecimentos de Jesus, nós precisamos de paramentos, precisamos de sacerdócio, precisamos de flores, precisamos de uma série de coisas, de roupas especiais. Aonde que está escrito isso? Talvez, por necessidade, na época, a gente sabe que depois, se eu não me engano, no ano 500 e pouco, se eu não me engano, mas é uma época mais ou menos assim, em que, naquele livro Esquina de Pedra, ele escreve bem, define bem o processo de transição do cristianismo primitivo até chegar na Igreja Católica e após, não estamos fazendo nenhuma crítica, só estamos fazendo a evolução dos ensinamentos de Cristo. Então, da religião católica e após da religião católica, que saiu diversos ramos de outras religiões. Mas voltamos ao assunto. Aonde que Jesus disse que é necessário disso? Desses paramentos. Como queriam, a pessoa naturalmente fez com boa vontade na época, como as pessoas necessitavam, trazendo do paganismo todos esses paramentos, esse sacerdócio, eles acharam por bem trazer no cristianismo para atrair as pessoas, que as pessoas ainda necessitavam de algo visual, elas não conseguiam visualizar dentro da sua mente a figura de Jesus. Então, foram acrescentando, o homem é que foi acrescentando, mas não o espírito. E como o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo de acordo com como Jesus deixou no seu primitivismo, então a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Por essa razão que nós não temos nada disso dentro da casa espírita. E é por essa razão
que nós temos, todas as casas espíritas, existem cursos que você pode fazer para melhor entender a doutrina. E nós sempre falamos quando as pessoas adentram pela primeira vez nos cursos, tem diversos. É só você entrar numa casa espírita, você escolhe o teu dia, o teu horário, o assunto que você quer desenvolver, seja na área religiosa, na filosófica ou na científica, que é o alicerce da doutrina espírita. Então, você instruindo-se, digamos assim, da espiritualidade, você vai entender que realmente, para você comunicar-se com Jesus ou com Deus, você não necessita de um intermediário. Nós mesmos podemos nos comunicar com Deus através dos nossos bons pensamentos, através da oração que é feita com o coração e não palavras só ditas pela boca. Então, quando nós estamos sinceramente acreditando nisso, nós conseguimos sim essa resposta que nós queremos para nossos problemas diários. Através, que nós sempre mostramos aqui, o Evangelho, você tem a resposta. Nos livros de mensagem você encontra a resposta, mas só que ela não está escrito graficamente, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não. A mensagem tem, e você tem que raciocinar sobre o que aquela mensagem está dizendo. E é disso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Por isso que o verdadeiro espírita, ele está sempre lendo, ele está sempre estudando, ele está sempre conversando sobre o assunto, procurando se intelectualizar, tanto fisicamente como moralmente. Eulécia, existe uma questão que muitas vezes chegam até nós, toda vez que a gente fala sobre religião, espiritismo, espiritualismo, vem essa pergunta: qual que é a diferença, então, entre espiritismo e espiritualismo? E hoje a gente vai explicar, quem sabe hoje a gente consegue deixar assim bem fundamentado esse entendimento. O espiritualismo é o sistema que admite algo transcendente no homem, a alma. Então, é o sistema que admite a imortalidade da alma. É o oposto do materialismo, que não acredita em nada. Então, o espiritualista, ele acredita que após a morte existe vida, da maneira que ele acredite. E o materialista acredita que morreu, acabou. Então, o espiritualismo é o sistema que admite a existência do elemento espiritual no homem. O espiritismo é a religião que tem como base fundamental os itens que nós falamos no primeiro bloco: a crença em Deus, a moral do Cristo, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Então, o espiritismo é uma religião espiritualista. O catolicismo é uma religião espiritualista, porque acredita na vida após a morte. A religião evangélica, em todas as suas frentes, é uma religião espiritualista. Mas nem todo espiritualista acredita, por exemplo, na reencarnação. O catolicismo é espiritualista, acredita na vida após a morte, mas não acredita na reencarnação. Não admite a comunicabilidade com os espíritos. Então, toda religião que acredita em vida após a morte, ou que o espírito fica dormindo, ou que o espírito fica aguardando o juízo final, ou como nós espíritas, que acredita que a vida continua tão dinâmica como essa, são doutrinas espiritualistas. Licença um pouquinho, Sim. Eu trouxe aqui uma reportagem, bem dando uma resposta a isso que você está falando. Ele fala assim, que o Carlos Embaçaí cita Boulanger, que em sua obra Doutrina Católica, na página 8, assevera: professar a religião cristã é admitir a doutrina, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, é crer as verdades que nos revelou e observar os mandamentos que nos deu. Então, esse aqui está dentro de uma afirmativa da religião católica, né? Para comprovar aquilo que você nos falou hoje, né? E é interessante a gente deixar também dito aqui que tem religiões, crenças espiritualistas que acreditam na vida após a morte,
mas, por exemplo, não seguem o que Jesus ensina, de amar o próximo, de fazer o bem, e que tem vertentes que caminham para um outro lado. Então, não é porque nós acreditamos na vida após a morte que nós somos boas pessoas, por exemplo, ou pessoas, espíritos elevados. Não, é uma crença que qualquer pessoa pode ter, Sim. que a vida após a morte existe, mas não tem comprometimento com Deus, não tem comprometimento com Jesus e com a sua moral. Então, é bem diferente o que é espiritismo e é bem diferente o que seja espiritualismo. Outra questão aqui interessante. Uma vez perguntaram o seguinte para Emmanuel. Emmanuel é o espírito que coordenou a vida de Chico Xavier no setor da mediunidade. Então, certa vez perguntaram assim para ele. Apresentando o espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes ele possui. O aspecto científico, que trata a respeito da mediunidade, na vida nos outros mundos, na gênese planetária. O aspecto filosófico, que explica de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui. E o aspecto religioso, que é a questão ligada à moral do Cristo. Qual desse aspecto é o maior? Meu Lécio, dá tempo de responder, mano? Então é o seguinte, como foi uma pergunta feita para Emmanuel, eu vou dar a resposta que Emmanuel deu, senão a gente vai falar a minha interpretação e é capaz da gente se enganar. Então, ele fez essa pergunta e Emmanuel respondeu: podemos tomar o espiritismo simbolizando desse modo por um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. A primeira revelação ordenou a omissão do mal, a segunda, a ação do bem. A terceira revelação, ratificando as anteriores, trouxe uma nova voz de comando. Espíritas, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos. Isto é, amai-vos é o primeiro mandamento. O segundo é instruí-vos. Então, isso foi sim, que está no Espírito de Verdade que falou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. Então, vemos que nós seguimos aquilo que os Espíritos nos falam, aquilo que os Espíritos responderam para Kardec. Então, qual é o mal? É o bem, é a revelação. Então, a terceira revelação nos traz o bem viver, é o amor, amor, amor acima de tudo. E nós sabemos que em todas as religiões elas pregam amor. Há muitas pessoas falando sobre o amor, mas é o amor fraternal, o amor de uns aos outros, como lhe diz, o Espírito de Verdade nos passou, amai-vos uns aos outros, segundo instruí-vos, porque nós, através da nossa ignorância, nós praticamos muitos males a nós mesmos e aos outros. Então, quando nós amamos os nossos semelhantes e seguimos aquela assertiva, não fazei aos outros o que não queres que vos façam, você, compreendendo essa maneira de viver, nós todos vamos fazer a nossa parte e um por um nós vamos mudando a humanidade, como ele já está em mundo de transição. Nós já estamos em transição. Os que estão propensos ao bem ficarão no planeta Terra, que irá melhorar, passar de provas e expiações para de regeneração. Os que continuarem na maldade vão para o mundo inferior. Imagine só, se esse mundo já consideramos um mundo de provas e expiações difícil, complicado, com dores, sofrimentos e ainda resquícios de guerra, imagine continuarmos no mundo inferior, né? Então, nós temos que realmente nos amar uns aos outros e temos que encerrar o bloco que acabou o nosso tempo. Voltamos já já.
Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito do espiritismo e das religiões. Nós falávamos então dos princípios fundamentais da doutrina espírita e um deles é a vida, como que é que a gente usa o termo, a pluralidade dos mundos habitados. Isso que está escrito nos livros espíritas. Então, a pergunta que chegou aqui é bem interessante, né? Como é que vocês acreditam na pluralidade dos mundos habitados se ninguém viu vida em outros planetas? Realmente, com esses olhos materiais que nós possuímos, nós não vimos mesmo e nós não veremos, assim como os telescópios materiais comandados pela mente humana também não conseguem detectar, porque a faixa vibratória de vida nesses planetas são faixas vibratórias diferentes da nossa. Então, a gente não vai conseguir ver porque não é a carne humana, não é a matéria física característica do planeta. Apesar de toda a matéria vir do fluido cósmico universal, que é a massa de manobra de onde Deus manipula o que é material, a faixa de vibração da matéria de outros mundos não é a mesma que a nossa. Isso se a gente pensar só no sistema solar e nos nossos planetas, né, Eulécia? Nós temos várias galáxias, não só a Via Láctea, ou Andrômeda, que a gente sabe que existe, mas o universo é infinito. Então, existem muitas galáxias, muitos sistemas solares com sóis parecidos com o nosso Sol, e tudo isso é habitado, porque qual seria o objetivo da criação? Deus iria criar um universo infinito e só o planeta Terra habitado? Então, a gente começa a pensar nisso, né? Como é que pode? Cria-se algo, né, que não dá para se medir. E também tem outra, né, Silvia? Será que nós não resolvemos nem os nossos problemas aqui na Terra, né? Exatamente. Nem os nossos problemas pessoalmente. Ainda estamos com espírito de guerra aqui, que não, todos esses séculos aqui, será que não viram que a guerra não é mais necessária aqui na Terra? A pessoa tem que usar o bom senso, a inteligência, né? Será que nós íamos entender a vida em outros planetas superiores aos nossos, né? E também tem uma questão interessante. Nós, na faixa de evolução em que nós estamos, muitas coisas são incompreensíveis. Nós não temos capacidade intelectual de compreender. Nós conversávamos com a Eulécia no primeiro bloco a respeito da questão da reencarnação, né? Das diferenças que existem no mundo, das diferenças de saúde, de riqueza, de beleza, de dificuldades físicas, de dificuldades materiais, enfim. E mesmo os espíritos nos ensinando que tudo isso é uma questão de vidas anteriores, às vezes a gente ainda não consegue compreender. Existem tragédias que a gente não consegue compreender, mesmo sabendo que existe a lei da reencarnação e a lei da causa e efeito. Tem coisas que a gente não consegue entender. E a gente ainda se pergunta por que Deus permite isso? Porque a gente não consegue compreender. Então, nós estamos num nível intelectual, a gente sempre fala isso, uma criança que acabou de entrar na aula, na escola, nós não vamos passar trigonometria para ela, ou o estudo de todos os músculos do corpo humano, porque a criança de 5 anos ela não vai compreender. Então, se tentarem explicar Deus para nós, é a mesma maneira de tentar explicar trigonometria para a criança. A gente ainda não consegue compreender essa força criadora. A gente chama Deus de pessoa, né? Ai, Deus é tão bonzinho. Ai, Deus é tão rigoroso. A gente dá adjetivo para Deus, adjetivos humanos, quando a gente sabe que Deus é a força criadora, ele não é um ser. Então, tem coisas que nós ainda não conseguimos compreender. Mas os espíritos nos explicam que tudo que Deus cria tem um objetivo. E a criação do mundo é para a habitação das almas. Conforme o mundo é mais material, habitam os espíritos mais inferiores. Conforme o planeta é menos material, mais fluido, habitam os espíritos mais evoluídos. E é assim que
que a evolução se faz. Agora eu vou perguntar para a Eulécia uma questão, será que a gente tem uma resposta também para essa, né, Eulécia? Porque a humanidade terrena, ela vive uma convulsão. Nós vemos, às vezes, pela televisão, pelos jornais, situações tão difíceis, né? Valores que estamos passando por cima, instituições que nós dávamos valores, não damos mais, existem questões ético-morais, uma coisa meio fora do controle. Então, qual a visão espírita, Eulécia, desse momento pelo qual o planeta Terra passa e os seus habitantes também? Pois é, sim. Enquanto nós vemos todo esse processo aqui, que a pessoa quer saber por que nós estamos passando por este processo, né? Principalmente a parte moral, nós temos que, por outro lado, ver que paralelamente com isso tudo que está acontecendo, nós temos muita gente trabalhando para o bem, mas muita gente no planeta todo. São pessoas que estão se dedicando à melhoria, estão usando a sua fortuna para ajudar as outras pessoas a crescerem. Este momento nós estamos passando porque é a mudança do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Por isso, toda essa mudança de valores, porque é a hora da prova. É este momento em que as pessoas, vamos repetir, as pessoas que se dedicam ao bem ficarão no planeta, as pessoas que não voltarão ao planeta. Por isso que está esse momento conturbado. E todos aqueles que entenderem a mensagem de Jesus, eles estão se dedicando ao bem. Nós vemos imensas fortunas fazendo institutos, pessoas que compram colégios para os carentes e sustentam esse colégio. Nós vemos pessoas que estão fazendo escolas de artes, escolas de esportivas para tirar as crianças da rua, para darem oportunidades a ela de crescimento, tanto na parte das artes como na parte física, a desenvolvimento, porque no esporte as crianças, os adolescentes aprendem a convivência e aprendem a disciplina. Então é importantíssimo, assim como fortunas que são endereçadas na parte científica para de pesquisas médicas para a cura de doenças, para o alívio dos males da humanidade. Nós temos então em todos os setores aqui no nosso planeta pessoas, entidades, firmas, indústrias se dedicando a pessoas, artistas famosos que têm fortunas, que estão fazendo a sua parte. Quer dizer, e nós que não temos fortunas, que não temos institutos, que não temos... No programa passado, eu comentei sobre o instituto que tem uma orquestra sinfônica para crianças e adolescentes, que é a parte social do Instituto. Então, nós, seres que não possuímos isso, falamos, bom, e eu, o que eu posso fazer? Eu, como ser humano. Vocês estão vendo que as perguntas aqui, nós reaproveitamos o papel, dá para ver pelas câmeras, nós reaproveitamos o papel. Nós não usamos copo descartável, vamos usar um copo aqui. Aonde nós formos, nós temos que fazer a nossa parte, nas pequenas coisas, na reciclagem do lixo da nossa casa, na reciclagem de tudo que nós temos em nossa casa. Então, vamos fazer, não temos o dinheiro, não temos fortuna, não temos como fazer, nós podemos dar a nossa contribuição com o nosso sorriso, com o nosso abraço. Eu cheguei outro dia num salão, não sei se já comentei aqui, mas são essas pequenas coisas corriqueiras que nos engrandecem, que nos fortalecem, que nós estamos ajudando as pessoas. A pessoa que eu marquei horário ali no salão, ela chegou e disse assim, ganhei meu dia hoje. Eu falei, nossa, o que foi que aconteceu? Um vendedor de bilhetes veio me oferecer o bilhete e eu dei um sorriso a ele e falei, não, obrigado. Eu falei, eu já faço diferente, eu já compro aquele bilhete, porque ele está ganhando dinheiro. E eu lembro nisso, toda vez que eu faço isso, eu lembro do pai do Chico Xavier, que ele ganhou a vida vendendo bilhetes de loteria. Então, eu não estou comprando bilhete de loteria porque eu estou fazendo a minha fé naquele número, ou seja lá o que for, aquele bilhete, mas eu estou ajudando a criatura que está trabalhando.
Estava trabalhando. Então, nós tivemos que fazer um sorriso, cumprimentar o gari que está varrendo a rua. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Puxa, que bom que você está varrendo a rua, porque nós somos uma cidade limpa. Nós temos que ver, tem uma campanha, tem um almoço de campanha, tem isso, tem outra, não sei se devo falar, se faz propaganda sobre o leitão, né? Mas não fazendo comercial, mas é que esse dia do leitão que é beneficente. Então, a pessoa pode colaborar de uma maneira ou de outra, fornecendo víveres alimentícios numa campanha de alimento para uma casa espírita, ou seja, que templo for, independente de religião. Então, nós procuramos reformar o nosso pensamento também, que é importante. É verdade, e a gente tem que se dedicar para o universo, porque o universo nos dá muito, a começar pelo nosso corpo. Então, nós temos que, da nossa parte, também fazer a nossa parte, né? E doar do nosso tempo, do nosso aconchego para as pessoas que sofrem, a questão de tratar bem os outros, tudo isso faz parte do equilíbrio universal. Nós vamos agora para o sorteio do livro, Lécia. Então, vamos ver. Vamos lá ver o livro. Colar de Diamantes, histórias da palestra do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, fala nas suas palestras dele. Então vamos ver. O Roberto Sack, que ganhou o livro. E a partir de amanhã o livro vai estar na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, sexta-feira, amanhã, dia 9 de agosto, no período da tarde. Você poderá pegar o seu livro lá. E na semana que vem nós vamos estar ao vivo aqui com mais um programa Presença Espírita e contamos com a sua audiência. Até lá. Até lá, uma boa noite a todos.